Graça e paz, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui mais uma vez para partilhar com você desta palavra preciosa, palavra de vida e palavra de fé. Nós estamos aqui diante de um texto muito interessante em Atos capítulo 10, quando Deus se manifesta a Cornélio, o centurião da guarda romana, e o Senhor manda ele chamar Pedro à sua casa. E o Senhor dá uma visão a Pedro de um lençol de animais impuros. E quando Pedro se assusta com aquela visão, o Senhor diz para ele que ele não considerasse imundo ou comum aquilo que Deus purificou. E aí depois nós observamos mais à frente, manifestando através de Pedro na compreensão que Deus dá a Pedro, versículo 34 e 35. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Sabemos da história de Cornélio, que era um centurião romano, inimigo dos judeus. Porém, o Senhor se agradou da sua fé. O Senhor se agradou das suas atitudes, das suas ações. É muito complicado entender esse texto numa mentalidade judaica. Talvez seja fácil para nós, mas esse texto é um divisor de águas. Esse texto é um texto que amplia a nossa visão sobre quem é o Israel de Deus. A quem é ministrado hoje a promessa de Deus. Durante todo o Antigo Testamento, nós observamos o Senhor pelejando e lutando por uma nação chamada Israel. Um povo que não era povo. E o Senhor faz com que aqueles escravos e peregrinos se transformassem num povo. Deus deu a eles a lei, uma constituição civil e religiosa. Aquele povo conheceu o Senhor ao longo dos tempos, ao longo da sua caminhada, eles conheceram Javé. E Javé se manifestou a eles. Jesus disse para eles, no momento da sua ascensão, no Monte das Oliveiras, que eles ficassem em Jerusalém porque seriam revestidos do poder, do dínamos. E é interessante que o Pentecostes em Atos 2, ele vem sobre os judeus, mas aqui não vem sobre os judeus. Aqui vem sobre os romanos, aqui vem sobre gentios, aqui vem sobre aqueles que estavam fora, numa concepção judaica, daqueles que eram os favorecidos pela graça. Deus mostra para nós aqui, de uma maneira muito interessante, que através da obra de Cristo, o Senhor manifesta às nações, manifesta aos povos o seu querer, a sua vontade, e através da obra de Cristo, do sangue de Cristo, nós nos tornamos a propriedade exclusiva de Deus, não mais Israel, mas aqueles que o aceitam. E a Bíblia diz isso claramente: aqueles que temem e fazem o que é justo, lhe é aceitável. Quando nós compreendemos esta palavra, Pedro entendeu que aqueles animais imundos era uma quebra de paradigmas, era uma quebra no modelo. Apesar de Pedro continuar sendo um judeu, o Senhor queria mostrar que aconteceria algo naquele momento e não poderia ser negado o batismo àqueles que estavam ali recebendo a obra do Espírito. É muito complicado para alguém que viveu ao longo dos anos vendo Deus agindo através do seu povo e pelo seu povo exclusivamente, e agora vendo o Senhor abençoando até mesmo aqueles que eram inimigos, o Senhor chamando aqueles que eram adversários, o Senhor chamando para fazer uma obra muito poderosa e manifestar o seu reino. Nós somos o Israel de Deus hoje. E Deus tem uma obra para nós, não importando de qual nação, de qual tribo ou raça que você é. Você é herdeiro da promessa. O texto também diz que como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O que Deus quer conosco é que manifestemos o reino dele. E para isso é necessário que esse Espírito venha sobre nós, o Paráclitos venha sobre nós. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. As obras humanas, elas são finitas e limitadas, mas a obra do Espírito ela é capaz de atingir a alma,
o Espírito juntas e medulas, através de uma palavra viva que é a palavra de Deus, ministrar através dos seus filhos e filhas. Chegou o tempo de manifestarmos esta promessa às nações e vivermos esta promessa que o Senhor tem para nós como igreja e tomarmos posse desta promessa. Nós somos o Israel de Deus e nós buscamos compreender isso através da palavra, porque o Senhor veio para aqueles que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando nós entendemos que nós somos filhos e filhas do Senhor, nós entendemos pela palavra que aquilo que é promessa é direito nosso. Não só de Israel, mas do Israel de Deus, que é a igreja do Senhor. Seja você gentil, seja você alguém que está se considerando inferior, alguém que está se considerando que não precisa desta promessa, mas o Senhor quer que você entenda que essa promessa é para a sua vida. Em nome de Jesus, tome posse disso, manifeste o reino de Deus através do Espírito Santo de Deus. Uma promessa linda para a sua vida, receber o Espírito Santo, receber a promessa do Senhor. E assim como a chuva desce sobre a terra, Ele tem vindo sobre nós, tem inundado nosso coração desta presença. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tome posse disso. Você é o Israel de Deus. Ficou claro para nós aqui nesse texto que o Senhor começa uma caminhada, que o Senhor começa a mover com outras nações, outros povos, com aqueles que não eram nada, mas que o Senhor os estabelece no mundo espiritual através da obra de Cristo, através do precioso sangue do Cordeiro que está sobre a nossa vida. Em o nome de Jesus. Deus abençoe você poderosamente. Receba o Espírito Santo em o nome de Jesus.